Hoje a gente vai fazer uma releitura radical de quem é que são os primogênitos que morreram na 10ª praga do Egito, a da morte dos primogênitos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, dois breves avisos mais importantes antes de entrar na mensagem de hoje, que é o seguinte. Segunda-feira, agora, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter aquela palestra do Pardes Rimonim, que é exclusiva para quem contribuiu com o projeto lá no Catarse, tá bom? Então todo mundo que contribuiu no projeto teve um e-mail ali no Catarse, tá? E o link da palestra foi lá para aquele e-mail, certo? Se alguém por acaso não viu, verifica o e-mail, vê se não foi para spam. Se por acaso não recebeu o link, me avisa, tá? Mas a palestra vai ser dia 3, então, às 19 horas. Se por acaso você não puder ver a palestra, não se preocupe, ela vai ficar gravada, tá bom? Lembrando que essa é exclusiva. O segundo aviso é que a gente vai ter, não sei se todo mundo está sabendo, mas eu divulguei também por e-mail, um grupo de leitura do Pardes Rimonim. A gente vai começar a se encontrar na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e semanalmente a gente se encontra por 1 hora para ler o Pardes, ler e discutir aprofundadamente, tá? Então se você estiver interessado também em participar, vou deixar o link aqui embaixo, onde você pode se inscrever, ver mais detalhes, dia, horário, preço, se inscreve para participar do grupo de leitura, tá bom? Bom, dito isso, vamos entrar no texto de hoje. Hoje a gente está lendo... Não, deixa eu fazer da fórmula clássica, né? Essa semana encerramos a leitura da porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 118 a 120 do Zohar, 9º ano de leitura. Bem, e aí o Zohar pergunta aquilo que eu falei lá atrás na vinheta, sobre quem são os primogênitos que morreram na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Bom, e claro que num sentido literal, a primeira resposta que a gente daria é o quê? São os filhos que nasceram primeiro. Isso que significa primogênito. Teve inclusive alguém que perguntou no canal, desculpa, eu não vou lembrar o nome, que tinha ali uma angústia existencial, se eram homens, mulheres. Primogênito é primogênito, né? Agora, o Zohar vai dizer o seguinte, na verdade, primogênito não indica isso. Primogênito indica qualquer pessoa que tem o domínio da sua sabedoria. É nesse modo que o Zohar fala. Do que o Zohar está falando? Ele está falando de uma pessoa que tem controle sobre o seu cérebro. Qualquer pessoa que tenha a capacidade de ter mínima... Vamos falar em português, seria talvez a pessoa que tenha a mínima noção de mundo, sabe? A pessoa que é um pouco mais erudita, mais estudada, não necessariamente estudado de livro, mas a pessoa que tem uma percepção do mundo, essa era o primogênito. Então o Zohar diz que são pessoas que tinham minimamente, em algum momento, conectado com a Sfirá de Chokhmah. E aí essa leitura do Zohar é chocante porque amplia radicalmente então o conceito de primogênito. O Zohar vai falar que na praga número 10 da morte dos primogênitos morreu muita gente. Aliás, o Zohar vai dizer que não só muita gente, muitos animais, muitas outras criaturas. E aí o próprio Zohar traz uma prova disso. Eu vou pedir permissão para vocês para ler o versículo Êxodo 12, 29. Tá? Eu já vou fazer aqui uma tradução que ele diz o seguinte... E ocorreu que quando chegou a meia-noite, Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, que estava sentado no trono, até o primogênito do cativo, que estava na... Ai, me fugiu o termo em português. Aquele lugar que fica a masmorra, até o cativo que estava na masmorra, e o primogênito dos animais. Então, o Zohar diz o seguinte... Nessas 3 expressões, está mostrando como são todos os primogênitos. E aí você pode entender literalmente, morreram primogênitos dos escravos, morreram primogênitos dos egípcios, dos animais, mas o Zohar vai dizer que está representando inclusive níveis da existência espiritual. Ou seja, morreram as inteligências ligadas às Klipot, morreram os animais que representam o nosso lado irracional, né, nosso lado instintivo, morreram os trabalhadores, ou seja, nosso lado que produz alguma coisa. A ideia, então, que o Zohar falou, como eu disse, é que você amplia o conceito de primogênito. Não tem a ver com o primeiro filho ou a primeira filha ter morrido. Morreu tudo que seja as forças primeiras, e são aquelas forças que a gente tem, como eu falei, um controle de sabedoria. Então o resumo da ópera é que tudo que essa última praga representa, a 10ª praga representa, é que, dependendo do que eu estou fazendo na minha vida, se eu estou me conectando, digamos, com as coisas erradas, que é o que o Egito representa, as forças do mal,
o ápice da correção, né, desse trabalho é você eliminar aquelas forças primievas da tua vida. Entendeu? Primogênitas nesse sentido. Aquelas forças em todos os teus níveis que regem a tua vida, que controlam a tua vida. Se você não conseguir converter estas forças, na verdade não tem êxodo, não tem libertação do povo de Israel. É por isso que esta precisava ser a última praga. Então é como se fosse a libertação final, pense desse modo. No processo de libertação, você vai perdendo muitas coisas, representadas pelas outras 9 pragas. Mas o processo final, a perda final, tem que ser dessas forças chamadas de primogênitas. Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, se não ficou, vocês colocam aqui no chat, a gente conversa, né, nos comentários. Mas espero que tenha ficado claro e desejo a vocês um excelente dia e Shabbat Shalom. Tudo de bom.